Que apresentação mais linda! Adorei, muito obrigada. Eu quero agradecer por vocês terem me convidado para estar aqui, é uma honra. E, assim, não tenho palavras para agradecer. Não, a gente agradece. E, a nossa audiência, que nosso público, com certeza vai agradecer ainda muito mais com tudo que você tem para oferecer para eles. Ai, que lindo. Eu vou amar fazer essa troca com vocês. E conta um pouquinho, então, aproveite e conta um pouquinho para a gente como é que começou tudo isso na vida da Natália. De onde a Natália vem, entendeu? Conta um pouquinho da história da Natália, né? Até você chegar aí, hoje, essa empresária de sucesso. Sim, sim. É um caminho, assim, que eu falo que é um processo, né? As coisas foram acontecendo e eu fui acreditando e estou aqui hoje com tantas coisas, né? Então, com as várias empresas, fazendo coisas diferentes. Como uma colega mesmo comentou, eu falei para vocês antes, né? Uma colega que está sempre se reinventando, então, sempre criando coisas novas. Eu sempre fui uma menina assim, então desde criança sempre gostei, sempre fui muito animada, sempre tive muita criatividade, vontade de fazer muitas coisas, sempre muito falante. E eu comecei a empreender pequena, quando eu tinha lá uns 10 anos, eu confeccionava, criava pulseiras de miçangas e vendia para as coleguinhas na sala de aula. Então, assim, eu já tinha esse espírito empreendedor, já fazia parte de mim. E eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar aos 14, sempre em loja, sempre lojista, sempre em vendas, sempre na parte de comunicação. Sempre gostei das pessoas, de me comunicar com as pessoas, essa questão de liberdade, da comunicação, de você conhecer pessoas novas, culturas novas. Então, assim, sempre. Aí depois eu fui trabalhando, aí fiz a faculdade, aí foi quando veio o direito na minha vida. Eu não tinha assim uma vontade, eu quero ser, sei lá, advogada. Eu não tinha isso. Mas eu trabalhava numa loja onde a dona do estabelecimento era uma advogada. E eu falei, poxa, eu queria ser algo além, né, de só estar ali oferecendo, vendendo, porque eu ainda não tinha na minha cabeça que vendas era tudo, né, que tudo gira em torno de vendas. Eu achava que não, que além daquilo que eu fazia, eu tinha que ter uma profissão, eu tinha que ter um diploma. Porque quando a gente, assim, você vai escutando na família, o que você vai ser quando você crescer? E aí vai rotulando aquelas profissões, né? Médico, advogado, engenheiro, arquiteto, vão rotulando essas profissões. E eu pensava, gente, eu não quero fazer nada, o que eu vou ser? Então, eu vi todos os meus colegas, assim, da escola, fazendo faculdade assim que terminaram o colégio, e eu falei, gente, eu não quero fazer nada agora, então eu não vou fazer nada, eu não vou fazer por fazer. Porque não tinha faculdade de vendas, né? Não existe faculdade de vendas, né? Como você falou, é tudo. Quando você se veste para sair de casa, você está se vendendo. Né? A venda acontece no dia a dia. Sim. Mas continua. Então foi isso. Aí eu falei, eu não vou fazer agora. Aí eu falei, quer saber, eu vou trabalhar. Sempre gostei de trabalhar e eu nunca fiz uma coisa só. Então eu trabalhava com vendas, aí à noite eu fazia bico em outros lugares, de final de semana eu fazia bico em outro lugar. Então eu estava sempre circulando em muitos ambientes. Então conheci muita gente ao longo da minha vida. E aí teve um momento que eu falei, não, acho que eu vou fazer uma faculdade, né? Acho que eu preciso, porque ainda tinha aquela mentalidade de que para ser alguém eu precisava do tal do diploma. E como eu trabalhava direito com advogado, falei, acho que eu já estou aqui mesmo, vou fazer direito. E comecei. Só que eu comecei a fazer e comecei a pensar em possibilidades de realmente em que área. E assim foi, a jornada da faculdade foi assim, aí depois eu me mudei, eu morava numa cidade, eu morava em Itapecerica, e depois eu vim para São Paulo, para perto da faculdade, porque facilitava ali o meu dia a dia. Comecei a trabalhar na Vila Mariana, então tudo começou a girar de uma outra forma, muita coisa nova começou a acontecer, eu comecei a buscar mais o autoconhecimento. Então, assim, ali foi a primeira virada de chave na minha vida para muitas coisas novas mesmo acontecer. E ali eu me vi buscando essa questão do autoconhecimento, foi quando eu comecei a praticar Ho'oponopono, foi quando eu também não sabia, não tinha a menor ideia, não sabia nem falar Ho'oponopono. Eu falava, o que é isso? O que é isso? De onde saiu? Da onde veio isso? Mas eu falava assim, não, se vai fazer legal, se vai me fazer bem, vou encarar, né? Vamos fazer, como é que faz? Aí comecei a aprender, comecei a praticar. Aí nisso eu tive uma transformação incrível com as práticas do Ho'oponopono. E aí eu falei, bom, vou divulgar para as pessoas, porque eu não posso guardar isso para mim.
Aí comecei a falar para as pessoas, aí eu virei a menina do Ho'oponopono. Só falava disso, todo dia, todo dia, todo dia. Quando a gente começa no autoconhecimento, a gente quer levar todo Não, mundo junto, né? Tanto É quase, assim, uma conversão. A gente quer converter. É terapia, Ho'oponopono, física quântica, a gente quer converter todo mundo. Só pra você ver, eu ministro a formação practitioner em programação neurolinguística, né? E uma das coisas que eu costumo falar dentro da formação tomem cuidado para se tornar um practitioner em vez de um practitioner. Sim. Não é? Porque é normal, né? É normal. Aquilo que te cresce, né? Que te satisfaz, que te cresce os olhos, que você quer, né? Que está fazendo bem para você, você quer transferir para o outro, você quer ajudar o outro. E é normal isso. Até uma comida, um restaurante, né? Sim. Quando a gente vai num restaurante comer algo muito diferente, uma coisa que a te gente surpreende, quer levar todo mundo. Tudo que te surpreende, você quer apresentar expandir. para as pessoas. É normal. É natural do ser humano querer compartilhar, né? Sim. Então foi isso. Aí eu virei a menina do Ho'oponopono, saí falando para todo mundo. Aí só que chegou num dado momento que as pessoas falavam assim, tá, mas eu quero fazer, mas com o quê? Como é que você faz com o quê? Eu falo, não, eu faço com Japamala. Ela falou, tá, mas onde é que eu compro? Eu falei, não sei, eu ganhei o meu primeiro Japamala eu tinha ganhado. Eu falei, não faço a menor ideia. Aí eu falei assim, bom, aí eu já pensando, aí o empreendedor já me cutucando, falou assim, minha filha, une o útil ao agradável. Então, comecei a revender. Então, eu comprava e eu revendia. Só que com o tempo, eu comecei... A gente estava até falando sobre perfeccionismo. Eu comecei a ver detalhes nas peças que eu falava, poxa, isso aqui não é tão legal, isso aqui podia estar melhor. Aí teve um dia que eu cortei comprei um Japão, eu cortei ele, eu desmontei ele em casa para descobrir como eram feitos os acabamentos, o que as pessoas usavam, onde comprava cada pecinha. Foi quando eu comecei a confeccionar. Aí eu comecei a criar. Aí eu criava modelos que não tinham nas lojas, que ninguém tinha. E comecei a criar. E aí eu me lembro que veio o período da pandemia, até que foi bem no comecinho, quando eu comecei com essas questões de Japamala, e as pessoas começaram a ter muitas questões de medo, ansiedade. E aí eu falei, gente, vamos praticar Ho'oponopono. E aí eu consegui, entre os amigos, assim, em volta todo mundo fazendo Ho'oponopono, e eu fazendo o tal do Japamalas. Mas não era, assim, algo que era para virar uma empresa. Eu não tinha essa dimensão. Naquele momento eu não tinha pensado que isso se tornaria uma empresa com até outras peças. Só que foi crescendo, fui tomando gosto, criatividade foi aflorando, aí juntou a necessidade das pessoas, eu fui falando mais sobre isso. Então, no fundo, a loja começou assim. Começou exatamente assim. Aí criei um Instagram, comecei a publicar no Instagram, enfim. Aí comecei a fazer eventos, as pessoas me chamavam para fazer exposição. Eu não tenho loja física, porque eu gosto de estar em vários lugares. Então, é uma forma de eu levar a loja, conhecimento, as peças, aonde eu quiser. E aí, assim, dentro da mesma cidade, outras cidades, e aí o céu é o limite. Sem contar que você não tem um custo de uma loja que não é brincadeira. E durante a pandemia, o que tinha realmente era venda online. Então, já começou no online e assim permanece, porque virou um sucesso, né? Todo produto físico que foi para online continuou crescendo, não caiu com as vendas, né, por conta de pandemia, pelo contrário. E hoje é o que mais acontece, acho que no comércio, né? O e-commerce é muito forte. E foi... Desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia falar que foi nesse momento que eu comecei a estudar Feng Shui. Então tudo começou com Japamala. Começou uma coisa engatou na outra. A advogada que se transformou no Japamala. E cursando faculdade. Você eu ainda estava na faculdade, tudo ao mesmo tempo. A quem estava conversando lá fora, eu pensei que foi depois que você tinha terminado o curso. Tudo ao mesmo tempo. Quando eu falo que eu faço tudo ao mesmo tempo, é real. Multifunções. É real, porque, cursando, ia pra faculdade cedo, então eu optei em estudar na faculdade de manhã, porque eu falava assim, não, eu preciso estudar de manhã, porque meu cérebro funciona melhor, e depois o resto do dia. Então, eu estudava de manhã, ia pro escritório à tarde, confeccionava Japamala à noite, estudava Feng Shui à noite, e assim foi indo. E aí eu comecei a ter vontade, o Feng Shui começou assim, eu ficava ansiosa dentro de casa. Imagina, a pandemia, tu não tem nada para fazer. Aí eu ficava arrumando as coisas, trocando cama de lugar. Eu sempre gostei de mudar coisas de lugar. E aí, num dia, vendo na internet, aí eu vi uma moça até falando sobre Feng Shui. Eu sentei, assisti, falei, interessante isso, interessante.
Faz sentido. Aí eu falei, falei, faz sentido esse negócio. Aí trocava, falei, a cama de lugar, aí não ficar assim e tal. Eu falei, tá bom. Aí comecei a fazer, comecei a estudar sobre cores, psicologia das cores, móveis, não sei o quê, posição. E comecei a mexer em casa. Aí teve um dia que eu falei, não, quer saber, eu acho que eu vou estudar mais profundo, acho que eu vou fazer uma formação. Aí foi quando eu fiz a formação residencial. Primeiro eu fiz uma residencial, depois eu fiz a formação residencial e empresarial, porque as empresas também, dependendo de como você põe a mesa, colaboradores, isso também pode influenciar ali, caixa, lojas, o melhor lugar para o caixa. Então, foi ali que eu comecei a estudar sobre Feng Shui. Então, foi muito legal viver essa experiência, porque foi também um autoconhecimento isso. Né? Então, eu fui mergulhando, sempre estudando, uma coisa atrás da outra, uma coisa emendava na outra. E aí, eu terminei a faculdade. Aí vem a tal da prova da OAB, eu sempre estudando muito, muito. E depois que eu consegui, passei na prova, tudo, eu falei, bom, e agora? Porque eu não queria advogar. Eu acho lindo. E agora, Natália? E agora? Eu vou fazer o quê? Então, eu falei, e agora, meu Deus, eu não consigo. Eu falei, eu tenho dificuldade dessa coisa quadrada, muito da advocacia tradicional, eu não conseguia me encaixar. Eu me via, mas não me via. E eu falava assim, agora, eu preciso achar um nicho dentro disso. E eu lembro que foi um período que eu saí do escritório onde eu trabalhava, foquei na loja. Falei, quer saber? Eu vou mergulhar de cabeça na loja. E foi quando eu comecei realmente a alimentar o meu Instagram. E aí foquei muito nisso, muito, um ano assim, sem parar. E ela cresceu, foi um boom, assim, na loja. E aí veio loja, Feng Shui, e aí foi quando eu comecei, eu já usava óleos essenciais, aí foi quando eu conheci a doTERRA e mergulhei doTERRA. E agora estou nesse processo também de óleos essenciais, levando saúde para as pessoas, para as famílias, através do uso dos óleos. E aí, por fim, chego eu agora, unindo tudo, a advocacia, a loja, os óleos, Feng Shui. Você já pensou em colocar o difusor no teu japamala? Pode? Nem sei se pode. Sim, olha que legal, porque assim, por exemplo, agora eu estou usando aqui esse bracelete, ele tem uma pedra que chama lava vulcânica. Chama lava vulcânica, isso aqui. Aqui a gente pode pingar uma gotinha de óleo essencial. Então, na loja, eu tenho alguns acessórios, por exemplo, um colarzinho difusor, uma pulseira de lava vulcânica, tudo para a pessoa também poder colocar ali uma gotinha de óleo essencial. Que show! Sim, aí é isso, você vai unindo, eu fui unindo.